Família sempre foi um dos pilares mais importantes da minha vida. Cresci ouvindo de meus pais que na hora da dificuldade é a família que deve estar por perto. Sempre levei isso a sério. Talvez por isso, quando meu sobrinho precisou de ajuda, eu não pensei duas vezes antes de abrir a porta da minha casa para ele. Ele tinha acabado de completar 21 anos, estava numa fase complicada, cheio de dúvidas sobre o futuro. Os pais dele, meu irmão e minha cunhada, estavam passando por dificuldades financeiras, e a convivência em casa já não estava nada fácil. Discussões constantes, falta de espaço, pressões de todos os lados. Foi aí que ele veio conversar comigo, pedindo um tempo, um lugar tranquilo para reorganizar a vida. Eu e minha esposa estávamos juntos há anos. Morávamos em uma casa simples, mas aconchegante, construída com esforço e dedicação. Eu confiava nela mais do que em qualquer pessoa no mundo. Quando sugeri que meu sobrinho viesse ficar um tempo com a gente, ela não se opôs. Pelo contrário, disse que seria bom poder ajudar. Aquilo me deixou ainda mais orgulhoso. Eu tinha uma mulher compreensiva, que entendia o valor da família. No começo, a convivência foi boa. Meu sobrinho sempre foi um rapaz educado, respeitoso, que sabia se portar. Ele ajudava nas tarefas, fazia pequenas compras no mercado, até arrumava o quintal sem eu pedir. Eu ficava feliz em ver que ele estava tentando se reerguer. Acreditava que, de alguma forma, eu estava contribuindo para que ele tivesse um futuro melhor. As noites de conversa na sala se tornaram comuns. Ele falava dos sonhos, das incertezas, das decepções que já tinha enfrentado. Minha esposa também participava dessas conversas. Ela sempre foi boa em dar conselhos, e eu via nos olhos dele uma admiração sincera. Para mim, aquilo era apenas natural. Afinal, ela tinha mais experiência de vida, podia ser uma espécie de guia para ele. Só que, com o passar das semanas, comecei a notar pequenos detalhes que, na época, preferi ignorar. Quando eu chegava mais tarde do trabalho, às vezes os encontrava rindo juntos na cozinha. Não era nada demais, mas a cumplicidade parecia forte demais para o pouco tempo que estavam convivendo. Outras vezes, eu notava olhares trocados entre eles, rápidos, quase imperceptíveis, mas que me deixavam com uma sensação estranha. Eu tentava afastar esses pensamentos. Afinal, era meu sobrinho, sangue do meu sangue. E ela era minha esposa, a mulher com quem eu havia escolhido compartilhar minha vida. É coisa da minha cabeça, eu repetia para mim mesmo. Eles só se dão bem, e isso deveria ser motivo de alegria, não de desconfiança. Um detalhe, no entanto, começou a me incomodar mais. Sempre que eu precisava viajar a trabalho, ou ficar até mais tarde, meu sobrinho estava em casa com ela. Eu confiava nos dois, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim não ficava em paz. Era como se uma voz silenciosa gritasse dentro da minha mente: tem alguma coisa errada aqui. Eu me lembro de uma noite em especial. Tinha chovido muito e faltou energia em casa. Quando cheguei, encontrei os dois iluminados apenas por velas na sala, rindo de uma piada qualquer. A cena parecia inocente, mas o jeito como os olhos dele brilhavam ao olhar para ela me deixou incomodado. Ela, percebendo minha presença, se levantou depressa, como se quisesse disfarçar algo. Eu tentei ignorar. Me convenci de que estava cansado e vendo coisas onde não existiam. A confiança, no entanto, é como um copo de vidro. Mesmo sem quebrar, basta uma pequena rachadura para que nunca mais seja o mesmo. E dentro de mim, mesmo sem admitir, eu já sentia essa rachadura crescer a cada dia. Eu continuava sustentando a casa, pagando as contas, acreditando que estava ajudando dois dos seres mais importantes da minha vida, meu sobrinho e minha esposa. Jamais imaginei que, na minha ausência, eles estivessem construindo um laço que ultrapassava todos os limites da confiança. Até que, em um dia aparentemente comum, a verdade que eu tanto temia veio à tona. O dia da descoberta começou como qualquer outro. Acordei cedo, fui para o trabalho e deixei os dois em casa. Não havia nada de estranho naquela manhã, nenhum sinal específico de que algo grave estava prestes a acontecer. Eu me despedi da minha esposa com um beijo rápido e, ao sair, dei um tapinha no ombro do meu sobrinho, desejando que aproveitasse o dia para procurar algum curso ou vaga de emprego.
O expediente estava tranquilo e, por acaso, acabei sendo liberado mais cedo. Não avisei a ninguém que voltaria antes. Queria apenas fazer uma surpresa. Na minha cabeça, planejava comprar uma pizza no caminho, chegar em casa e passar um tempo com eles. Talvez até assistir a um filme juntos. Era isso que eu imaginava, até abrir a porta da minha casa. Assim que coloquei o pé dentro da sala, percebi um silêncio estranho. Não havia televisão ligada, nem o som dos talheres na cozinha. Apenas silêncio. Caminhei alguns passos e ouvi, vindo do quarto, um sussurro abafado. Meu coração acelerou de imediato. Abri a porta devagar e, naquele instante, o mundo desabou sobre mim. Minha esposa e meu sobrinho estavam juntos, de uma forma que não deixava espaço para dúvidas. O choque foi tão grande que, por alguns segundos, eu simplesmente não consegui reagir. Era como se eu tivesse sido arrancado da minha própria vida e colocado em um pesadelo do qual não havia como acordar. Quando finalmente consegui emitir algum som, o que saiu da minha boca foi um grito sufocado, carregado de incredulidade e dor. "O que vocês estão fazendo?" Os dois congelaram. O rosto dela ficou pálido na mesma hora, enquanto ele tentou, de forma atrapalhada, cobrir-se e balbuciar alguma desculpa. Mas não havia desculpa possível. A cena já dizia tudo. Eu sentia o sangue ferver nas veias. Ao mesmo tempo, um vazio me consumia por dentro. Era como se todos os anos de confiança, de dedicação e de amor tivessem sido esmagados em segundos. Olhei para minha esposa e vi nos olhos dela um misto de medo e vergonha. Olhei para o meu sobrinho e vi um traidor. O menino que eu ajudei, que eu acolhi dentro da minha casa, que eu tratei como filho, havia cravado a faca mais fundo do que eu poderia imaginar. "Você", eu disse apontando para ele com a voz embargada, "eu botei você dentro da minha casa. Eu te dei teto, comida, apoio, e é assim que você me retribui?" Ele não respondeu. Ficou calado, de cabeça baixa, incapaz de me encarar. Minha esposa tentou se aproximar, chorando, dizendo que aquilo tinha sido um erro, que não significava nada. Mas eu já não acreditava em nenhuma palavra. Empurrei a porta com força e saí do quarto. O coração disparado, a respiração descompassada, as mãos tremendo. Era como se cada parede da minha casa gritasse comigo. Traído, enganado, humilhado. Eu andava de um lado para o outro sem saber o que fazer. Parte de mim queria expulsar os dois ali mesmo. Outra parte queria simplesmente desaparecer. Minha esposa veio atrás de mim ainda chorando. Tentava justificar-se, dizendo que estava confusa, que se sentia sozinha, que a aproximação dele tinha acontecido de forma inesperada. Cada palavra soava como uma punhalada a mais. "Ah, confusa!" Gritei sem conseguir me conter. "Você está confusa? E eu? Você já pensou em mim? Em tudo que eu abri mão, em tudo que eu fiz por essa família?" Ela chorava ainda mais, e aquilo me dava uma mistura de raiva e pena. Raiva pela traição, pena por perceber que o arrependimento dela só vinha depois do flagra, nunca antes. Meu sobrinho, por sua vez, permaneceu em silêncio, não teve coragem de abrir a boca. Eu queria que ele me olhasse nos olhos, que tivesse ao menos a decência de assumir o que fez. Mas ele não levantou a cabeça em nenhum momento. Naquela noite, não consegui ficar em casa. Peguei algumas roupas e fui embora, sem destino certo. Dirigi por horas, sem saber para onde ir, apenas tentando fugir da cena que não saía da minha mente. Acabei na casa de um amigo de infância, onde desabei. Contei tudo a ele, e ver a reação de choque em seu rosto só confirmava que eu não estava exagerando. O que tinha acontecido era absurdo, imperdoável. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela família. Alguns tentaram interceder, pedindo calma, dizendo que todos erram, que eu deveria pensar com a cabeça fria. Mas como pensar com a cabeça fria diante de tamanha traição? Era minha esposa, era meu sobrinho. Pessoas que eu amava e confiava mais do que em qualquer outra. As discussões com minha esposa se tornaram inevitáveis. Ela insistia que estava arrependida, que tudo tinha acontecido num momento de fraqueza, que não significava que ela não me amava. Eu escutava, mas dentro de mim sabia que nada do que ela dissesse apagaria a imagem que eu tinha visto.
Com meu sobrinho, a relação simplesmente acabou. Ele tentou me procurar uma vez, mas eu não quis ouvir. Para mim, não havia mais família, não havia mais laço algum. Ele tinha destruído tudo. Foi nesse período que entendi que a traição não destrói apenas relacionamentos amorosos. Ela abala a estrutura inteira da vida de uma pessoa. Minha confiança nos outros, meu amor pela família, até mesmo a forma como eu me via no espelho, tudo foi afetado. Eu me perguntava o tempo todo, como não percebi antes? Como fui tão cego? Mas a verdade é que ninguém está preparado para desconfiar de quem mais confia. Aqui vou narrar as consequências. Como ficou o casamento, o rompimento familiar, o impacto emocional e o que o narrador aprendeu depois disso, sem repetir o que já foi dito antes, mas trazendo um desfecho forte e realista. Os dias que se seguiram ao flagra foram os mais longos da minha vida. Eu não sabia mais onde era o meu lugar. A casa que antes representava aconchego e segurança tinha se tornado um campo minado de lembranças dolorosas. Cada canto parecia carregar a sombra da traição. O sofá onde conversávamos, a cozinha onde fazíamos nossas refeições, até o quarto onde por tantos anos eu depositei confiança. Nada mais tinha sentido. Eu tentei por um instante imaginar se existia alguma chance de reconstrução. Mas cada vez que olhava para minha esposa, eu via não a mulher que eu amava, mas a pessoa que escolheu me trair dentro do próprio lar e com alguém do meu sangue. Esse detalhe pesava ainda mais. Não era apenas uma infidelidade, era um ataque direto àquilo que eu mais valorizava, a família. Conversei com meus pais, com meus irmãos. Foi uma confusão. Metade da família condenava meu sobrinho, dizendo que o erro maior tinha sido dele, por ter abusado da confiança que eu depositei. A outra metade acreditava que minha esposa tinha se aproveitado da fragilidade dele. No fim, não importava de quem era a maior culpa. Para mim, ambos tinham me traído. A pressão era enorme. Telefonemas, mensagens, tentativas de encontro. Uns pediam que eu perdoasse, outros que eu seguisse em frente de uma vez. Mas ninguém sabia o peso real do que eu estava carregando. Só quem passa por isso entende a mistura de raiva, vergonha, dor e incredulidade que fica latejando dentro da gente como uma ferida aberta. Decidi me afastar. Saí de casa, fui morar em um pequeno apartamento alugado. Não era grande, não era confortável, mas pelo menos era meu espaço, livre das lembranças que me sufocavam. No começo, dormir sozinho era quase insuportável. O silêncio parecia zombar de mim. Eu fechava os olhos e via a cena repetida 1000 vezes na minha mente. Mas aos poucos aquele silêncio virou alívio. Era melhor do que escutar desculpas que não tinham valor algum. O processo de separação foi inevitável. Ela tentou de todas as formas me convencer de que aquilo tinha sido um erro isolado, que não havia sentimentos envolvidos. Chegou a dizer que estava disposta a cortar qualquer laço com meu sobrinho para reconstruir nossa vida. Mas eu não conseguia confiar. A confiança, uma vez quebrada, não se remenda. Pode até ser colada de novo, mas as marcas sempre ficam visíveis. Assinamos os papéis alguns meses depois. Não houve briga judicial, não houve escândalo. Foi um fim frio, quase burocrático, mas que carregava um peso emocional que nenhuma caneta e nenhum papel seriam capazes de registrar. Quando deixei o cartório, senti como se tivesse enterrado não apenas um casamento, mas também uma parte de mim que eu jamais recuperaria. Quanto ao meu sobrinho, não ouvi mais. Soube por comentários de família que ele saiu da cidade pouco tempo depois. Talvez por vergonha, talvez para fugir das consequências. Não procurei saber. Para mim, ele tinha deixado de existir. Não como pessoa, mas como alguém que eu pudesse chamar de família. Os meses viraram anos. A dor foi diminuindo, mas nunca desapareceu por completo. A traição deixa cicatrizes invisíveis, que às vezes doem mais do que as feridas físicas. Cada vez que alguém mencionava a palavra confiança, eu sentia um aperto no peito. Não era apenas a perda de uma esposa ou de um sobrinho. Era a perda da ingenuidade, da crença de que certas coisas nunca poderiam acontecer comigo. Aprendi da forma mais dura possível que ninguém está imune à traição,
que às vezes ela vem justamente das pessoas que você menos espera, e por mais que doa, a vida não para que a gente lamba as próprias feridas. É preciso levantar, mesmo quando tudo dentro de você grita para ficar caído. Hoje, olhando para trás, percebo que a maior lição que tirei de tudo isso foi sobre mim mesmo. Descobri que sou mais forte do que imaginava. Descobri que posso recomeçar mesmo depois de ver meu mundo desmoronar. Descobri que o valor de um homem não está no que os outros fazem com ele, mas em como ele decide reagir. Não vou romantizar dizendo que sou grato pelo que aconteceu. Não sou. Nunca vou ser. O que aconteceu foi cruel, injusto e desumano. Mas posso dizer que sobrevivi, que segui em frente, que não deixei aquela traição definir quem eu sou. Se um dia vou perdoar, não sei. Talvez o tempo me leve a um ponto em que a mágoa se torne apenas lembrança distante. Mas, por enquanto, prefiro manter a distância. Prefiro reconstruir minha vida sem olhar para trás. No fim das contas, a vida é feita de escolhas. E tanto minha esposa quanto meu sobrinho escolheram me trair. Eu escolhi não carregar o peso deles para sempre. Escolhi me libertar, mesmo que isso significasse começar do zero. Hoje, sigo com cicatrizes, mas sigo em pé. E isso, para mim, já é vitória suficiente.